Você acredita que deva agir sempre da mesma forma? Você não considera o ambiente, o contexto, aquela situação específica para que você possa tomar uma atitude um pouco diferente, para que você tome uma decisão embasada naquela situação que você está vivenciando? Dê uma olhada nesse vídeo. Olá pessoal, aqui é Júnior Rodrigues. Eu estou com mais um vídeo da nossa série 75 lições de liderança de Jesus e hoje a gente vai falar sobre a importância de considerar o contexto. A gente vai ler aqui os mesmos textos que a gente viu no nosso vídeo anterior, até porque eles na verdade consideram um amplo contexto ali em que tantas as atitudes, né, de tomar medidas impopulares, como a questão de você considerar o contexto para que você consiga tomar decisões, tomar atitudes mais acertadas, estão dentro ali da mesma situação, da mesma configuração que a gente pode enfrentar no nosso dia a dia. Então, os textos eles vão se repetir, eu vou lê-los novamente, até porque a gente pode ter aqui alguém que está nos assistindo e que talvez não conheça, ainda não tenha assistido os outros vídeos, então a gente vai ler dessa mesma forma, mas eu vou pedir para que você dê o seu like, para que você curta, para que você se inscreva e compartilhe esse vídeo com alguém que possa gostar também desse conteúdo que a gente está trazendo aqui para vocês. E o texto que a gente vai ler para vocês aqui hoje estão lá em Mateus 21, 12 e 13 e João, segundo capítulo, de 13 a 17. E o importante quando a gente fala dessa questão de considerar o contexto é porque, na verdade, da mesma forma que a gente falou na passagem anterior, né, na nossa lição anterior, embora seja importante esse líder cultivar a paz naquele ambiente no qual ele esteja inserido, naquele ambiente em que ele se encontra, fica claro que existem momentos que a gente precisa, então, tomar atitudes diferentes, que a gente precisa, então, de acordo com uma situação que ocorre, a gente tem que ter uma atitude diferente e enérgica. Então, embora a gente tente manter o equilíbrio, agir sempre com amor, agir sempre com gentileza com as pessoas, em alguns momentos você tem que ter essa capacidade de analisar aquele contexto em que você está inserido, para que você então consiga tomar uma atitude diferente, uma atitude mais acertada ou uma decisão que seja diferente daquilo que você está acostumado a tomar. Então, vamos ler aqui uma das passagens. Na verdade, estamos falando aqui de Mateus 21, versículos 12 e 13, né? Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Então, embora Jesus pregasse o amor, agisse sempre com carinho com relação às pessoas, trazendo palavras ali de apaziguamento, de resolução de conflitos, ele, na verdade, naquele momento, ele teve que tomar uma atitude. Por quê? Porque aquele contexto, aquela situação fez com que ele agisse dessa forma. Então, é preciso que a gente faça uma leitura do ambiente, uma leitura do cenário, e a gente compreenda se naquela situação a gente precisa agir diferente daquilo que a gente está acostumado a agir. Muitas das vezes a gente tenta ser legal o tempo todo, a gente tenta agir de uma forma sempre igual com todas as pessoas, igual em todas as situações, e a gente não percebe que essa atitude ela pode trazer algum tipo de prejuízo para o nosso time, algum prejuízo no exercício da nossa liderança. Então nós temos que compreender que, como líderes, temos às vezes que assumir posturas, temos às vezes que nos posicionar, e quem não se posiciona é posicionado. Então muitas das vezes o fato da gente não tomar uma atitude, da gente não expressar a nossa opinião, já diz aquele velho ditado, né, quem cala consente, se a gente não então colocar a nossa opinião para fora, a gente vai acabar tendo ali então um prejuízo de ter a decisão da maioria sendo a decisão final e nós não tenhamos ainda a possibilidade de colocar a nossa opinião para fora. Então, enquanto líderes, isso é extremamente importante que a gente evite. Então, na verdade, é importante para esse líder que ele consiga agir de acordo com esse contexto, mesmo que, embora o amor, a gentileza permeiem a vida desse líder, o relacionamento com os seguidores, com os seus colaboradores, requer essa habilidade de ser mais ríspido, mais áspero, se preciso for. E da mesma forma, se por acaso, naquele momento, você percebe que um colaborador ele está numa situação de fragilidade, que ele tem ali uma dificuldade de lidar com uma situação, ele precisa também ser capaz
de ter uma palavra de carinho, uma palavra também de apaziguamento, para que ele faça com que aquela pessoa ela se sinta melhor, para que ela consiga então lidar com aquela frustração, com aquele problema que ela está enfrentando de uma forma mais efetiva. Então, especialmente quando acontece uma situação errada, algo que não está em acordo com aquilo que o líder considera razoável, que esteja dentro de uma regra de ética, enfim, até mesmo dentro da regra da organização, lembrando que a gente trabalha dentro de um ambiente onde existem regras e a gente precisa cumpri-las. Então, se isso acontecer, o líder precisa se posicionar. Ele precisa, então, tomar uma atitude, fazer algo, falar algo que deixe a mensagem clara ali da discordância dele com relação àquilo que está acontecendo. Então, é extremamente importante que o líder se posicione. E aí eu vou ler mais uma passagem, que é a que está lá em... Deixa eu ver aqui, está em João, segundo capítulo, de 13 a 17, né? Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então, a gente precisa entender que o fato de Jesus ali ter agido com rigor, ele ter agido dessa forma, e da mesma forma o líder agir em algum momento com rigor e repreensão quando acontece algum ato, ele precisa entender que isso é uma exceção. E o time também precisa entender que aquilo é algo esporádico, que é uma exceção, que não se configura um padrão de comportamento do líder, mas sim uma necessidade daquele momento específico, porque ele precisava deixar isso claro, precisava brecar aquele tipo de situação. Então, isso não significa que aquela atitude ríspida, aquela atitude rígida, aquela atitude mais drástica, ela tem que ser repetida, principalmente quando o contexto não requerer esse tipo de atitude. E aí a gente vê, em alguns casos, líderes que são extremamente rígidos o tempo todo, independente da situação que esteja acontecendo. Então, é preciso que, quando a situação ela for diferente, que não exigir esse tipo de atitude, o líder, sim, ele seja capaz de agir com amor, com gentileza, que ele consiga, então, trazer as pessoas para perto e, quando acontecer alguma atitude que seja menor, algo que de pouca importância, ele também não erra a mão, ele também não seja capaz ali de tomar uma atitude mais drástica face a uma situação onde aquilo ali não era necessário, onde aquilo ali não era requerido por parte do líder. Então é importante que o líder considere o contexto, que ele consiga agir de acordo, que ele consiga fazer essa leitura e aí sim, quando for necessário, tomar atitude. Mas quando não for, que ele possa ser capaz de tratar as pessoas sempre com gentileza e amor e trazê-las para perto, fazendo com que então elas se sintam amadas, se elas se sintam acolhidas e elas, mesmo quando têm alguma situação de fragilidade e principalmente o líder possa estar ali para ajudar e para acolher. Se você gostou desse vídeo, eu queria que você desse seu like, marcasse um amigo, enviasse, compartilhasse com alguém e fizesse parte aqui, se inscrevesse no nosso canal para que possa acompanhar os nossos próximos vídeos. Vem com a gente aí, um grande abraço!